O século XIX foi uma época de mudanças imensas. A Revolução Industrial estava remodelando sociedades. Novas tecnologias surgiam a um ritmo sem precedentes. A máquina a vapor alimentava fábricas e locomotivas. As cidades inchavam com pessoas em busca de oportunidades. Em meio a esse cenário de inovação, o colonialismo expandiu os impérios europeus. Isso levou ao aumento do comércio global e da interconexão. Também alimentou um fascínio pelo exótico e pelo estrangeiro. Esse fascínio se estendeu ao mundo natural. Exploradores europeus trouxeram contos de criaturas estranhas e maravilhosas. Museus de história natural se tornaram atrações populares, exibindo espécimes de terras distantes. Para a elite rica da Europa e da América, possuir animais exóticos se tornou uma maneira de exibir sua riqueza e status. Durante o século XIX, a posse de criaturas raras e incomuns era um sinal claro de poder e influência. Não era apenas uma questão de ter um animal de estimação, mas sim de possuir algo que poucos poderiam ter. Esses animais eram mais do que apenas animais de estimação. Eles eram símbolos vivos de poder e prestígio. A presença de um animal exótico em uma casa vitoriana indicava que o proprietário tinha os meios e a capacidade de adquirir e manter tais criaturas. Macacos, papagaios e outras aves exóticas eram escolhas populares. Esses animais não só adicionavam cor e vida às casas, mas também eram vistos como uma forma de entretenimento para os convidados. Essas criaturas adicionavam um ar de exotismo às casas imponentes. A presença de um animal exótico poderia transformar uma sala comum em um espaço de fascínio e curiosidade. Alguns indivíduos ricos foram ainda mais longe, adquirindo animais grandes e perigosos. A posse de tais criaturas era uma demonstração de coragem e domínio. Tigres e leões eram mantidos como animais de estimação por alguns dos indivíduos mais ricos. Esses animais majestosos eram vistos como o auge do status e do poder. Esses animais eram uma prova da capacidade de seus donos de controlar até mesmo as feras mais selvagens. A domesticação de um animal tão poderoso era um testemunho da habilidade e do domínio do proprietário. Eles serviam como um lembrete constante do domínio do proprietário sobre a natureza. A presença de tais animais em uma casa vitoriana era uma declaração audaciosa de poder, riqueza e controle. Criar animais exóticos não era tarefa fácil. Conhecimento especializado e recursos eram necessários para cuidar dessas criaturas. Muitos animais eram pouco adequados à vida em cativeiro. A dieta era um desafio significativo. Fornecer a comida correta para animais exóticos, muitas vezes, se mostrava difícil. Muitos animais sofriam de desnutrição como resultado. O atendimento veterinário para espécies exóticas também era limitado. Apesar desses desafios, manuais e guias sobre como criar animais de estimação exóticos proliferaram. Essas publicações ofereciam conselhos sobre alimentação, alojamento e cuidados com esses companheiros incomuns. O colonialismo desempenhou um papel direto no comércio de animais exóticos. As colônias europeias, com seus diversos ecossistemas, tornaram-se fontes dessas criaturas. Animais foram capturados e transportados por vastas distâncias. Esse comércio muitas vezes teve consequências devastadoras. Muitos animais morreram durante a captura ou transporte. Aqueles que sobreviveram enfrentaram futuros incertos em ambientes desconhecidos. A captura e exibição de animais exóticos serviu como um poderoso símbolo do poder colonial. Reforçou a noção de domínio europeu sobre o mundo natural. Seção 5: Visões da sociedade e preocupações emergentes. A prática de criar animais exóticos não ficou sem seus críticos. Defensores do bem-estar animal começaram a levantar preocupações sobre o tratamento dessas criaturas. Algumas pessoas viam o confinamento de animais selvagens como cruel e desumano.
Eles argumentavam que os animais não deveriam ser submetidos ao estresse e ao tédio do cativeiro. A opinião pública gradualmente começou a mudar. No final do século XIX, havia uma crescente conscientização sobre a necessidade de proteção animal. Isso levou à introdução da legislação inicial de bem-estar animal. Seção 6. Ecos da extravagância. Luxos modernos. O desejo por posses únicas e que realçam o status continua até hoje. Desde os tempos antigos até a era moderna, a busca por itens que simbolizam riqueza e prestígio nunca cessou. Embora os animais exóticos não estejam mais na moda, outros bens de luxo tomaram seu lugar. Carros de luxo, roupas de grife e acessórios caros são agora os novos símbolos de status. E não podemos esquecer das férias extravagantes. Destinos de luxo, jatos particulares e resorts de alta classe são todos símbolos de status modernos que muitos almejam. Essas posses são frequentemente vistas como uma forma de exibir riqueza e sucesso. Mostrar esses itens é uma maneira de comunicar ao mundo o nível de sucesso que se alcançou. A busca por bens de luxo pode impulsionar o consumismo e contribuir para problemas ambientais. O desejo incessante por mais e mais itens de luxo leva a um ciclo de consumo que pode ser prejudicial. A produção e o consumo desses bens podem ter um impacto significativo no planeta. Pense na ostentação, nas joias, nos relógios caros e em todos os recursos necessários para produzi-los. Tudo isso é feito para mostrar um certo nível que se alcançou. No entanto, é importante refletir sobre o custo real desses luxos, não apenas em termos financeiros, mas também ambientais e sociais. Seção 7. Inovações globais e o desejo pelo único. O século XIX testemunhou uma onda de inovações revolucionárias. Essas invenções transformaram o transporte, a comunicação e a vida diária. Elas também refletiram o desejo humano por novidade e progresso. O metrô de Londres, inaugurado em 1863, revolucionou o transporte urbano. Permitiu que as pessoas viajassem com rapidez e eficiência sob as ruas movimentadas da cidade. Em 1886, a Coca-Cola foi inventada. Essa bebida, com seu sabor único e marketing, tornou-se um fenômeno global. Exemplificou o fascínio pelo novo e pelo emocionante. Como hoje temos o celular, o computador, a internet. Seção 8. O desejo humano por controle. O fascínio do século XIX por animais exóticos revela um desejo humano mais profundo, a necessidade de controlar e dominar a natureza. Esse fascínio não era apenas uma curiosidade passageira, mas um reflexo de um desejo intrínseco de impor ordem e compreensão sobre o desconhecido. Esse desejo se manifestou de várias maneiras ao longo da história. Desde as primeiras civilizações, os humanos buscaram maneiras de domesticar e controlar os animais ao seu redor, seja para alimentação, trabalho ou companhia. Da construção de grandes jardins à domesticação de animais, os humanos há muito procuram moldar o mundo natural à sua vontade. Esses jardins não eram apenas espaços de beleza, mas também símbolos de poder e controle sobre a natureza. Pense nas hidrelétricas, nas represas. Essas estruturas monumentais são exemplos claros de como a humanidade tem buscado dominar os elementos naturais para seu próprio benefício. Esse desejo de controle pode ter consequências positivas e negativas. Por um lado, levou a avanços tecnológicos e melhorias na qualidade de vida. Por outro, resultou em poluição e degradação ambiental. Pode levar à inovação e ao progresso, mas também pode resultar em degradação ambiental e exploração de recursos naturais. A busca incessante por recursos levou à exploração desenfreada, muitas vezes sem considerar as consequências a longo prazo. Encontrar um equilíbrio entre as necessidades humanas e as necessidades do planeta é um desafio contínuo. É essencial que aprendamos a viver em harmonia com a natureza, respeitando seus limites e preservando seus recursos para as futuras gerações.
Seção 9. Conclusão. Reflexões sobre nossa relação com a natureza. A moda de animais de estimação exóticos do século XIX oferece uma lição valiosa para o nosso tempo. Destaca a interconexão das ações humanas e o mundo natural. Também ressalta a importância da administração responsável do planeta. À medida que navegamos pelos desafios do século XXI, devemos estar cientes do nosso impacto no meio ambiente. Devemos nos esforçar para coexistir harmoniosamente com a natureza, em vez de buscar dominá-la. Aprendendo com o passado e fazendo escolhas conscientes no presente, podemos criar um futuro mais sustentável e equitativo para todos.